E agora, a poderosa oração com Valdir Correia. Olá a todos, a paz do Senhor. A oração de hoje está baseada no livro de 2 Reis, no capítulo 6, e versículos 8 ao 17, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: Não fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos e amados irmãos, nesta passagem aprendemos que o Senhor protege de forma sobrenatural, mesmo quando aos olhos humanos tudo parece perdido. Então aqui vemos a história do profeta Eliseu e do seu servo, numa época em que o povo de Israel estava em guerra contra a Síria. O rei da Síria fazia planos secretos para atacar, mas todas as vezes que tentava, o Senhor revelava a Eliseu o que iria acontecer. Então Eliseu avisava o rei de Israel. Isso fez o rei da Síria ficar furioso e mandar um grande exército para cercar a cidade onde Eliseu estava, chamada Dotã. E quando o servo de Eliseu acordou e viu que a cidade estava cercada por cavalos e carros de guerra, ficou com medo. Mas Eliseu disse para não ter medo, porque havia mais com eles do que contra eles. Então Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo, e ele viu que ao redor do profeta havia um exército ainda maior, cheio de cavalos e carros de fogo. Queridos, essa passagem nos ensina que mesmo quando não enxergamos, o Senhor está agindo para nos proteger. Existem batalhas espirituais que não vemos, mas o Senhor envia seus anjos para guardar o seu povo. Assim como Eliseu não estava sozinho, nós também não estamos. E essa proteção não é apenas física, mas também espiritual, contra forças e ataques que vêm para nos enfraquecer. É um lembrete para vivermos com fé, confiando que a mão do Senhor está sempre ao redor de nós. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, entramos agora na Tua santa e bendita presença, através do nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Queremos agradecer o Senhor pela vida, pelo fôlego de vida, por cada dia que o Senhor nos concede. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo quando não percebemos. Obrigado, Senhor, por nos guardar nos momentos de perigo, por nos livrar das armadilhas e por nos dar forças quando sentimos que não vamos aguentar. Ó Senhor Deus, lembramos desta história do profeta Eliseu e entendemos que existem inimigos que não vemos, mas também existem guardiões celestiais que não vemos, e isso nos dá esperança e segurança, porque mesmo que o inimigo tente nos cercar, mas o Senhor é maior e tem exércitos poderosos que batalham por nós. Assim, Senhor, pedimos proteção espiritual profunda sobre todos os que estão orando neste momento. Coloca, meu Deus, ao redor de cada vida um cerco de anjos e que nenhuma seta do maligno alcance, que todo plano de destruição seja frustrado antes mesmo de começar e que toda palavra de maldição seja quebrada e anulada no poder do nome de Jesus Cristo. Pai querido, fortalece aqueles que estão cansados, aumenta a fé daqueles que estão desanimados, conceda paz àqueles que estão cercados pelo medo e que cada pessoa aqui sinta a presença do Senhor, guardando e sustentando, e que o Senhor abra os olhos espirituais para que possamos enxergar além do que é visível. Pai querido, assim como o servo de Eliseu teve os olhos abertos, abre também os nossos olhos para que possamos ver que não estamos sozinhos, mas que possamos compreender que o Senhor nosso Deus nos cerca com amor e com poder. E se alguém está passando por perseguição, que receba agora o livramento, em nome de Jesus Cristo. E se alguém está enfrentando ataques espirituais, que sinta agora a proteção celestial, envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família e o seu trabalho. Pai celestial, que toda obra contrária seja desfeita, que todo laço seja cortado e que toda corrente seja quebrada, que todo espírito de medo seja expulso agora, em nome de Jesus Cristo, e que no lugar do medo venha a coragem, e no lugar da fraqueza venha a força, e no lugar da incerteza que venha a confiança no Senhor. E pedimos que cada pessoa aqui seja uma fortaleza cercada pelo poder de Deus, e que cada passo seja protegido, que cada caminho seja guardado, e que a paz reine em cada coração. Pai amado, que a proteção espiritual profunda alcance também aqueles que ainda nem conhecem o Senhor, que vidas sejam tocadas, libertas, restauradas, e que todos entendam que a verdadeira segurança vem de estar debaixo das asas do Altíssimo. E hoje declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso Deus é nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é quem luta por nós. E assim como naquele dia em Dotã, quando tudo parecia perdido, mas o exército celestial estava lá,
está e acreditamos que o Senhor nosso Deus está aqui agora, cercando-nos com glória e com poder. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração e continua nos guardando em cada momento da nossa vida, porque sabemos que sem o Senhor não podemos nada, mas com o Senhor nosso Deus somos mais do que vencedores. E assim agradecemos ao Senhor por esta oração e por cada vida que participou comigo, e que esta palavra e esta intercessão permaneçam vivas em nossos corações e que possamos viver debaixo desta proteção espiritual todos os dias. É o que pedimos e agradecemos, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se esta oração falou com você, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se ainda você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você receber os avisos de novos conteúdos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.